Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Gravo o vídeo hoje, dia 10/4/2019, para falarmos da ADI 2998, ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Esta ADI foi uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, contra um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503 de 97, que condicionava a expedição do certificado de registro de veículo e do certificado de licenciamento anual, documento de veículo, ao pagamento de débitos e tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações. Nossa, Walter, explica isso. Explico. Veja, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação pedindo a inconstitucionalidade do artigo 124, deixa só fechar isso daqui para ficar melhor para vocês, só um instante, retornando, 124, inciso 8, e o 128, 131, parágrafo 2º do CTB. Vejam, pessoal, esses artigos, eles obrigam, eles exigem a quitação dos débitos para a expedição do certificado de registro de veículo e do certificado de licenciamento anual. Mas na ação que a OAB impetrou, foi julgada improcedente, portanto, a ação da OAB e passa a valer, ou seja, continuam valendo os artigos, porque o STF considerou que esses dispositivos são sim constitucionais. Na alegação da OAB era exatamente o contrário, que esses artigos não deveriam prevalecer porque fere aqui o direito de propriedade. Ora, se eu tenho um veículo, adquiro a partir de agora, é crível, é razoável que eu seja responsável por este veículo, por este bem, a partir da aquisição. E não que eu seja responsabilizado por atos anteriormente cometidos com este veículo, mesmo que sejam débitos relativos ao proprietário anterior, a não ser se consignarmos isso em um contrato, ou seja, se houver uma convenção, entre as partes, para que o novo comprador seja responsável por esses débitos. Senão, eu também estou de acordo com a OAB, mas infelizmente o STF entendeu de maneira contrária e julgou a constitucionalidade desses artigos, sendo divergente do voto da maioria, salvo engano, não fora publicado ainda o acordo, mas pelo que pude entender no julgamento, o ministro Celso de Mello foi contra a este entendimento. Vejamos, o artigo 161 do CTB, que trata aqui das infrações, permita que eu leia a redação desse artigo para que fique registrado em nossa gravação, diz o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo
além das punições previstas no capítulo 19. Essa parte aqui, relacionada ao artigo 161, foi a parte do julgamento que teve a discussão mais alongada entre os ministros do STF. Isto tudo porque, vejam, deixa eu grifar para vocês. O parágrafo único deste artigo diz o seguinte: as infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Aqui entendemos por que e qual a razão da preocupação dos ministros em debater tanto tempo em um julgamento. Percebam, a intervenção do CONTRAN nessa parte, penso não ser muito apropriada a esse tipo de dispositivo jurídico. Vejam parte da matéria que fora publicada no portal Migalhas, em que nós pegamos como exemplo, diz o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o problema da intervenção do CONTRAN também está previsto no caput, ou seja, na cabeça do artigo 161. Continua a reportagem. Assim, ficou definido que, quanto é nula a seguinte expressão, no julgamento se anulou a seguinte expressão, deixa eu grifar aqui para vocês acompanhar na tela do seu dispositivo. Isto não irá mais existir porque fora considerado inconstitucional. Ou das resoluções do CONTRAN. Essa parte será subtraída do Código de Trânsito Brasileiro, como sugerido pelo ministro Celso de Mello. Neste aspecto, ficaram vencidos os ministros Marcos Aurélio, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber. Aproveitando aqui mais uma vez do que fora publicado no portal Migalhas, o resultado da ação ficou assim definido. Vejam, vou grifar para vocês acompanhar. Por maioria, foi julgada a ação quanto ao parágrafo 2º do artigo 288 do Código de Trânsito Brasileiro, vencido o relator, que o declararam inconstitucional. Por maioria, vencido no ponto o ministro Celso de Mello, a ação foi julgada, veja, improcedente, declarando-se a constitucionalidade, portanto, dos artigos 124, inciso 8, ou seja, esses artigos permanecem da forma que estão, e o artigo 128, artigo 131 e parágrafo 2º. Esses artigos não sofrerão alterações. Quanto ao artigo 161, parágrafo único do CTB, por unanimidade, foi dado interpretação conforme para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, aquela parte em que o CONTRAN deveria prever as punições nas suas resoluções, será suprimida, como eu acabei de mostrar para vocês, pois o CONTRAN não tem aqui a legitimidade legal para imposição de penalidade. Quanto à parte primeira, a cabeça do artigo 161, por maioria, vencidos os ministros relator Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, foi declarada a nulidade da seguinte expressão, ou das resoluções do CONTRAN, que consta lá na primeira parte do artigo 161 do CTB. Essa parte aqui, veja, aqui nós estamos no CTB, ó. Essa parte aqui
será suprimida do Código de Trânsito Brasileiro. Estas são as informações, os links para acessarem os dados desse julgamento, como sempre, estarão na descrição deste vídeo. Um forte abraço para vocês e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.